Olá pessoal, tudo bom? E aí, olha eu de novo aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a matéria retas paralelas, mas nós vamos começar falando de proporcionalidades, principalmente em segmentos proporcionais, beleza? Essa aula ela vai estar seguindo o material da galera do Ápice, da escola, do Colégio Ápice. Vocês estão me escutando? Tudo bem? Ah, moleque! Aqui, vamos lá. Vou botar esse trem aqui. Aí, luxo. Então vai estar seguindo o material da galera do Colégio Ápice, do 9º ano. Mas se você não for do Ápice também, você pode assistir essa aula, porque com certeza você vai ver isso em algum lugar, beleza? Então é importante para você ver essa aula que você já tenha visto falar de triângulo, de semelhança de triângulo. Bem lembrei, semelhança de triângulo. Se você não viu ainda, para o vídeo agora, vai lá, dá uma olhadinha numa aula de semelhança de triângulo, casos de semelhança, e aí depois você volta para cá e vem com nós seguindo essa aula. Show? Demorou. Então, vamos lá. O que são segmentos proporcionais, galera? Dá uma olhada aqui comigo. Vamos falar de segmentos proporcionais, basicamente eu vou estar falando de 4 segmentos, e aí eu vou pegar 2, vou dividir, vou pegar 2, vou dividir, o resultado deu igual, então eu digo que esses segmentos eles são proporcionais. Eles têm uma relação entre esses segmentos. A razão, a divisão entre eles são iguais. Vamos pegar um exemplo aqui de um caso que tem a ver com semelhança de triângulo. Imagine que você tem um prédio aqui, um edifício. Edifício. A matéria não é difícil, tá? Isso aqui que é um edifício, a matéria é fácil. É difícil, mas é fácil. Aqui é um edifício, mas a matéria é fácil. Então você tem aqui um prédio, um edifício, e por causa da incidência do sol, esse edifício está gerando uma sombra, ok? É claro que se você pega o raio de sol, o raio da luz solar, o prédio e a sombra, está criando aqui um triângulo retângulo. Show? No mesmo instante você tem um poste, o raio solar e a sombra do poste que estão criando um outro triângulo retângulo. Então nós já temos aqui garantido um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 90 graus. Show de bola. Como a gente está falando do mesmo instante, do mesmo sol, a gente tem que a inclinação, essa incidência aqui, ó, do raio solar, vai ser a mesma nos dois casos, ou seja, nós temos aqui o triângulo 1 e o triângulo 2, são triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Nós já vimos isso em aulas anteriores, se não viu era para ter visto, você estava dormindo, não perdeu a aula. Beleza. Tirando as medidas do prédio, da sombra, do poste da sombra, eu trago para cá e eu tenho 2 triângulos retângulos que são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Show de bola? Se eles são semelhantes, a gente já sabe que os seus lados são proporcionais, porque essa é a ideia de triângulos semelhantes, né? Ângulos iguais e lados proporcionais. A gente fala ângulos congruentes e lados proporcionais. Como essa proporção tá? Existe uma razão de proporção entre esses triângulos, que é a razão de semelhança, mas não nos interessa agora. O que nos interessa são esses 4 segmentos aqui, que eles estão formando um triângulo, mas eles poderiam estar assim, os 4 segmentos. Ok? Eles estão formando um triângulo, tá tudo bem, mas eles poderiam estar assim. O que nos interessa é o seguinte, se eu pegar esses 2 segmentos aqui, ó, o segmento AB, que vale 21, dividir pelo segmento BC, que vale 10,5, qual vai ser esse resultado? 3 segundos para você pensar. 1, 2, 3, pensou? Pensou nada. Isso vai dar 2, maluco. Tudo bem? Se eu pegar o segmento DE, que vale 6, e dividir pelo segmento EF, que vale 3, agora você não precisa nem de 3 segundos, né? Quanto vai dar isso? Vai dar 2. Então repare o seguinte, eu peguei esse segmento AB e dividi pelo BC, deu 2. Eu peguei o segmento DE e dividi pelo EF, deu 2. Opa, então eu digo que esses 4 segmentos eles mantêm uma proporcionalidade. Isso que é segmentos proporcionais. Segmentos serão proporcionais se quando eu dividir 2 a 2 der o mesmo resultado. Esse resultado a gente chama de razão. E nesse caso, quando a gente pega uma situação problema, que é a situação desse caso aqui, essa razão ela tem um significado. Nesse caso aqui, qual o significado? O significado dessa razão 2 está me dizendo o seguinte, ó, que a altura do prédio é o dobro da sombra, do comprimento da sombra. A altura do poste é o dobro do comprimento da sombra do poste. Esse é o significado dessas razões encontradas. Então, basicamente, o conteúdo é esse, galera. Já foi, é isso mesmo.
Segmentos serão proporcionais quando eu dividir 2 a 2, claro, seguindo uma determinada ordem, e o resultado dessa divisão dá o mesmo. Aí a gente vai ter segmentos proporcionais. É bobinho assim o conteúdo? É bobinho assim o conteúdo, é facinho assim o conteúdo, matemática é facinho, já falei pra vocês várias vezes. Vamos dar uma seguida aqui nesse slide? Cagando minha televisão todinha. Apareceu mais coisa. Então, ó, definição de segmentos proporcionais. Dizemos que as medidas de 4 segmentos, pode até ser mais, pode ser 6 segmentos, tá, 8, A, B, C, D, F, G, H, nessa ordem formam uma proporção, tem que manter a ordem, quando a razão entre as medidas dos 2 primeiros foi igual à razão das medidas dos 2 últimos, ou seja, eu vou pegar o segmento AB, dividir pelo CD, e isso vai dar o mesmo resultado que o EF dividido pelo GH. Preste atenção no seguinte, você já viu isso. Aonde você já viu isso? Regra de 3, a gente vai trabalhar muito com regra de 3. E essa palavrinha aqui, ó, razão. O que significa essa razão? Toda vez que você ouvir a palavra razão, você vai lembrar de divisão, você vai lembrar de fração. Beleza? Fácil, simples, muito tranquilo, galera. Agora falando especificamente para a galera do ápice, do 9º ano, do material da Positivo. E como a gente está seguindo o cronograma, para você que chegou nessa live aí no futuro, hoje é dia 31 de março de 2020, a gente está passando por uma quarentena do coronavírus. Tá muito tenso, fique em casa, você que tá vendo nesse momento. Você que tá vendo no futuro, você já saiu de casa, né? Você sobreviveu a esse apocalipse. Mas, como a gente tá fazendo atividade em casa, então pra galera do ápice, que tá com material do Positivo, só com isso que eu acabei de falar pra vocês, vocês já dão conta de fazer os exercícios da página 57 e 58, da apostila de vocês. Além disso, da seção hora de estudo da página 70, também do livro de vocês, vocês dão conta de fazer do 1 até o 3. E do caderno de atividade, vocês também conseguem fazer a página 29 e 30, do 1 ao 4, só com essa matéria, muito simples. Até a próxima aula, fique em casa, se você estiver no futuro, você pode sair, mas quem não estiver no futuro ainda, tá aqui no período da quarentena do coronavírus, fique em casa, até mais galera, até a próxima aula, valeu!